Vou pegar meu notebook aqui mesmo. Felipe, nós vamos dar início, então. Estou aqui, o professor Will está aqui ao lado, e nós vamos fazer a moderação do trabalho, tá bom? Tá Temos como ótimo. primeiro trabalho, se você me permite, apenas sinalizar qual que nós temos aqui. Temos aqui, um segundo, o Estamos com final 4 trabalhos. 1539. Você programou iniciar por qual? 1539, Eu vou seguir a 588. programação do nosso, que foi finalizado, ali no, é o 1539 começa, tá? E aí na Sim. sequência, 1539, 588, 733, 1664. Que encerra essa sessão. Então, se você me permite, apenas dar uma sequência. Primeiro, starta com o vídeo, a apresentação. Fique à vontade para você fazer da forma como você está animado. Tá bom. Ele me deu sua Então vamos, apresentação. Nós faremos aqui. perfeito. Vamos iniciar aqui a nossa sessão, tá? Essa sessão é a sessão Semeade Online. Ela vai acontecer sobre a temática de apreciamento de ativos. Então, dando essa formalização, a gente inicia com o primeiro trabalho, o título tem Avaliação de fatores de risco macroeconômicos para previsão fora da mostra em índices setoriais da Bolsa do Brasil. Bom, os autores se encontram aqui presentes. Primeira chamada. Autores do tema Avaliação de fatores de risco macroeconômicos para previsão fora da mostra em índices setoriais. Bom, perfeito. Então vamos passar para o segundo artigo a ser analisado nessa sessão. O artigo cujo o código é o 588, cujo 588. tema 588, cujo título tem o nome Modelos de Precificação, Convergências e Divergências no Mercado Brasileiro. Autores? Olá, boa tarde. Olá, Irã. Uhum. Você prefere apresentar ou passar o vídeo gravado? Pode passar o vídeo, até porque eu acredito que as pessoas já tiveram acesso ao vídeo. Perfeito. Só me ver aqui um minutinho. Eu vou colocar. Vocês finalizam a todos que estão participando dessa sessão. Se estão conseguindo ouvir o áudio. Tudo bem? Eu sou o professor doutor Irã Inácio Ribeiro e, nesse momento, vou fazer a apresentação do meu artigo, um ensaio teórico, que foi aprovado nesta edição do CNEAD. Então, o título do meu artigo, Modelos de Precificação, Convergências e Divergências no Mercado Brasileiro. O artigo ele surgiu da minha tese de doutorado, onde eu tive uma certa dificuldade, porque durante as pesquisas muitos termos eram contraditórios, algumas questões até, de certa forma, divergiam bastante dos estudos seminais, e nesse contexto, durante a revisão sistemática da literatura, foi preciso pesquisar bastante a fim de classificar os conceitos. Inclusive, alguns componentes da minha banca também já haviam estudado sobre o tema, mas a gente notou, eu e meu orientador no caso, que o tema ele precisava de um aprofundamento com relação a conceitos. Estudos publicados em revistas quais A1, A2, de forte impacto, ainda assim apresentam temas um tanto estranhos e está aprovado. Faz parte, né? A ciência é isso aí. A ciência não é só resultados convergentes. Também temos que entender que algumas coisas estão aí para serem aprofundadas. Então, a contextualização do trabalho, né? Fala sobre precificação de ativos, retorno. Então, o primeiro modelo que a gente tem que parar para pensar é o CAPM, que fala sobre isso. É um estudo que decorreu da média variância de Markowitz, né? A teoria do portfólio. Né? E, todavia, a gente vê que, desde 1964, esses estudos, esses modelos não conseguem retratar com exatidão em todos os mercados.
Alguns estudos, principalmente o CAPM, costuma atribuir falhas ao mercado, ou seja, anomalias ao mercado quando o modelo não consegue retratar adequadamente o setor. Então a gente vê aqui que, passado mais de 60 anos, ainda temos estudos procurando inserir outros fatores no modelo, sem sucesso. Os modelos ainda não conseguem retratar exatamente uma variação perfeita dos ativos. Então aqui o objetivo geral do meu ensaio teórico foi realizar uma análise da produção acadêmica brasileira no que se refere aos aspectos conceituais presentes nos estudos empíricos. Então, um ensaio teórico. A relevância justificativa do presente estudo está no fato de buscar uma convergência dessa base conceitual, e até mesmo colocar futuros pesquisadores a questionar o fato de que uma publicação, de um artigo de uma revista de forte impacto não quer dizer algo, uma verdade universal. Pode sim ser questionado, pode sim ser debatido. Então, eu só coloquei aqui artigos quali A1, A2, encontrei algumas coisas até meio estranhas, mas isso faz parte. Então, inicialmente, é preciso pensar o que pode ser considerado como um modelo para o retorno de ativo, que seria um modelo adequado. Então, aqui nós temos a visão de Fama e French, que são os autores mais citados nos estudos quando se fala modelo de precificação. Temos o CAPM, de Sharp, e assim, buscando o aprimoramento desse modelo, Fama e French que propuseram o modelo de 3 fatores e o modelo de 5 fatores. Então vamos lá, uma coisa que ele considera. Então, o alfa da regressão deve ser diferente de zero, mas não significativo. O maior R2 possível para aumentar o poder explicativo dos modelos. E a questão dos betas significativo, porque o fator precisa ter influência no modelo. Esses fatores para estimação encontram resistência na literatura. É normal, todo estudo empírico vai ter isso. Vai ter uma corrente que vai concordar, outra corrente vai divergir, e por isso que a gente faz ciência. Se todo mundo concordasse, não seria mais necessário pesquisar sobre o tema. Então, muitos estudos encontraram alfa diferente de zero, e significativo. Mesmo assim, prosseguiram na sua pesquisa, ou seja, nós temos aqui um pressuposto que não foi atendido, mas mesmo assim o autor continuou o seu trabalho. Estudo que condicionou o alfa igual a zero. Estudo que baseou-se no alfa significativo, para afirmar que era o modelo mais adequado. A gente vê aí que um intercepto significativo, no mínimo interessante numa regressão. Estudo que somou os alfas, para poder verificar se ele era significativo no modelo. Analisando de Fama e French, O portfólio. Então, alguns termos que são usados nos modelos de retorno de ativo que são importantes a gente entender. Portfólio é a combinação, interseção de elementos que formam a amostra da pesquisa. Então, eu estou falando aqui, em alguns momentos, sobre mercado. Então, o retorno que é retratado por um modelo de precificação de ativos é o mercado. Ele não analisa empresas. Não analisa empresas individualmente. Foi difícil, por ocasião da minha tese, alguns componentes da banca entenderem isso. Eles até entenderam o artigo, mas ele, na prática, operacionalizar, eles não estavam conseguindo entender e foi bem complicado isso daí. Eu e o meu orientador, a gente teve trabalho para poder realmente pesquisar e chegar a uma conclusão do que seria portfólio. Tá? Então, o portfólio ele é uma combinação de empresas. Por exemplo, lá em Fama e French, ele fala small minus big. Então, são grandes e pequenas empresas. E vai dar um resultado. Então, ele não analisou a mesma empresa. Carteira. Então, carteira seria a tradução livre da palavra portfólio para o português, a língua portuguesa. Tá? E aqui, Fama e French destaca que a decisão dos portfólios ela é arbitrária. Você, pesquisador, pode colocar a combinação que você quiser, de 5 por 5 até 32 carteiras. Tá bom? Então, aqui a citação do artigo original de Fama e French, de 1993, onde ele coloca que a decisão da formação das carteiras é arbitrária. Então, naturalmente, você vai ter resultado diferente. Tá? E você escolhe, e a partir daí, se uma pessoa, um outro pesquisador escolher outro portfólio, vai mudar o resultado. Então, aqui, fator. Fator refere-se a um único resultado para aquele mercado um ano inteiro. Então, nós não temos fator de empresas individuais na amostra.
Variável. Variável aqui já pode ser uma questão que o pesquisador resolveu inserir. Tá? Afinal de contas, é o pesquisador que está querendo um determinado resultado. Então, ele seria uma variável. Então, aqui, num período de exercício financeiro de um ano. Então, nós temos um único fator. Né? Variável pode assumir variáveis, né? Valores. Né? Então, aqui a variável ela encontra a mesma empresa. Algumas inconsistências metodológicas, né? OLS, séries temporais, é, vários modelos, várias formas, né? Destaca painel, né? Mas a gente vê que é uma empresa, um valor para todas as empresas, tá? Então aqui a conclusão é, a técnica multivariada não vai mudar o resultado, tá bom? Porque às vezes a gente tem aquela ideia de fazer uma técnica, né? Acho que não vai mudar. Não mudou. Então aqui, a gente vê que alguns betas foram significativos, né? Até a própria nomenclatura, painel. E a gente vê que colocar os fatores como variáveis não dá certo, tá? A ciência é isso aí. Ela tem que buscar novos ensinamentos. Eu costumo dizer aqui uma citação, né? Que a ciência é uma verdade transitória. Naquele momento, ela pode ser considerada correta, mas não quer dizer que seja uma verdade eterna. Então, é para isso que a gente está aqui, para fazer novas pesquisas. Algumas referências. Muito obrigado e espero contribuir com outros trabalhos. Meus contatos, um grande abraço a todos, saudações. Miriam, muito obrigado aqui pela sua explanação no vídeo. Agora eu passo a palavra para o professor Wilson Nakamura. Umas considerações, dúvidas. Então, Irã, só para entender um pouco melhor, o seu trabalho, você considera que se caracteriza como um ensaio teórico? Posso dizer assim ou não? Cortou um pouquinho, pode repetir, por favor? Não, então, como é que você caracteriza esse seu trabalho como um ensaio teórico, apesar que você aborda também questões metodológicas? Como é que você enquadraria esse seu estudo? Eu coloquei como ensaio teórico, né? Ah, Porque ele foi durante a minha tese, então a revisão sistemática de literatura estava com uma dificuldade para poder conciliar esses conceitos. Aí, né, optei por fazer um ensaio, porque, de modo geral, no PPGA, na UFRN, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a revisão da sistemática de literatura, eles falam que pode ser um artigo à parte, não precisa necessariamente integrar a tese. Aí eu resolvi fazer esse ensaio, digamos que é uma parte da tese. Decorrente sei, desse ensaio, depois eu fiz um artigo. Né? sei. Aí o artigo em si traz a apresentação dos resultados da tese. Entendi. E você não quis, nesse trabalho, apresentar os resultados da revisão sistemática? Porque, pelo que eu entendi, você não apresentou, né, esses resultados. Não porque, digamos assim, eu ainda estava naquele. Quando era a submissão, eu ainda estava Hum. terminando de ajustar a tese. Então, eu não tive literalmente tempo de fazer dois artigos, né? Tanto é que eu não consegui submeter os resultados também da tese por conta de tempo. Né? Então, vai ficar para a próxima edição do SEMIAD. Sei. E só mais uma questão, você chegou a abordar o modelo de 5 fatores? Eu não sei se eu não Sim, prestei atenção. eu, Você eu não conseguiu citei no também? ensaio, É, eu não citei aqui, né? Mas na tese em si eu falo também desse modelo de 5 fatores, né? De forma em frente de 2015, né? hum, Porque ele é recente, relativamente recente, 2015, né? Ainda está ainda sendo testado na sua forma original ainda. entendi. Bom, e tem outros modelos de precificação que poderiam ter sido abordados, né, citados e discutidos. Por exemplo, eu citaria o, o Quatro modelo, fatores de Carrara. o APT, o Carrar, né, tem um modelo Carrar, mas tem um APT, né, que é um modelo Isso. importante, Uhum, Rough. e tem um modelo, não sei se você conhece, o CAPM intertemporal, que Sim. também é um modelo que merece ser discutido, né, porque é um modelo relevante, né,
significa um avanço do próprio CAPM, né, de certo modo. Embora ele não seja praticado, né, pelas compreensíveis dificuldades, né, do ponto de vista prático, mas ele, pelo menos, é um modelo que, teoricamente, pode ser considerado um avanço em relação ao CAPM, né? Não sei se você chegou a abordar esse modelo. Não, na minha tese eu não coloquei, né? Porque a questão de, digamos assim, opinião do orientador, ele achou que não interessava, porque já estávamos botando, né, 3 fatores, 4 fatores, 5 fatores. Aí ele achou, não, deixa de fora. Depois, no futuro, com esses dados, a gente pode tentar, né, rodar outras coisas, artigos decorrentes da tese como um todo, né? Porque lá a tese geralmente são 3 artigos. Então, ficaria, digamos, um quarto artigo, quinto artigo, a própria estrutura do programa não ia aceitar. E a sua tese, você já terminou ela, né? Pelo que eu entendi. Isso. Defendi agora em dezembro de 2023 e a entrega mesmo foi em abril agora de 2024. Então, eu sou E qual recém, foi, né, egresso. e qual foi o resultado principal da sua tese? Ou A os minha resultados tese, principais? eu, tipo assim, eu coloquei uma proxy, né, que foi conexões políticas, e a ideia era verificar se conexões políticas poderiam ser um fator omisso, né, nos modelos. Hum. Então, como é que foi a proposta da proxy? A gente tem uma lei que é a 13.303 de 2016, que é conhecida como Lei de Responsabilidade das Estatais. Essa lei impediu que algumas pessoas de laços políticos integrassem o conselho de administração das empresas controladas pelo poder público. Partindo da premissa da teoria da agência, teoria da dependência de recursos, nós acreditamos inicialmente de que essas pessoas, agora impedidas de participar do conselho de administração das empresas controladas, migrariam para as empresas privadas, porque nas empresas reguladas por agências reguladoras, embora são empresas privadas que não dependam do serviço público, elas poderiam, dentro da teoria de dependência de recursos, achar interessante ter um conselheiro com conexão política. Então, Hum. os principais resultados. Não houve essa migração, então os conselheiros que estavam nas empresas controladas pelo poder público, eles foram simplesmente excluídos, porque a lei proibiu. As empresas privadas não apresentavam conexões políticas. Quando foi inserida esse fator conexão política nos modelos, eles se revelaram, digamos, propícios a dar retorno em excesso. A sua exclusão dos modelos começou a precificar, né? Então, ou seja, tirar os políticos, né, gerou um retorno. E também tem aquela questão, a gente na tese também procurou ver se a força dessa conexão política. Porque tem empresa que tinha uma pessoa no conselho, e tinha empresa que tinha praticamente todo o conselho formado por indicações políticas. E esse fator, digamos, proporcionalidade, né, intensidade da conexão dentro do conselho, foi anomalia, porque quando botou ele no modelo, o intercepto ficava negativo, não, perdão, ficava significativo e o fator não era significativo na regressão. Né? Sei. Então, por exemplo, para conclusar, para, digamos assim, para resumir, né, a classe política não pode ser considerada uma anomalia para fins de amostra e período estudado. Ok. Quem foi o seu orientador? O Anderson? Mol? Não, não, foi o professor Vinícius. Ah, o Vinícius, tá bom. Olha, Felipe, acho que as minhas considerações, não sei se tem alguém aí que queira perguntar, ou tem espaço Claro, para isso, né? claro. Professor Wilson, muito obrigado aqui pelas considerações. Passando aqui para minhas considerações, Irã, alguns pontos aqui, só para reforçar e refinar, eu acho que esse paper está muito bem escrito, tá? Parabéns. É, na parte da introdução, não ficou muito claro as contribuições práticas e acadêmicas. Tá? Eu acho que merece esse detalhe, tá? Quando for escrito para um futuro de submissão a alguma revista, que isso pode ser um fator importante. Tá? Na sequência, eu noto que você faz, como o professor disse, a discussão e a narrativa de argumentação sobre os modelos de 5 fatores, e você deixa muito claro nas equações que você cita, tá? Até acho que foi na equação,
na equação da página 3 já deixa claro um pouco dos 5 fatores ali que foi do estudo de Tom French de 2015. Então, esse modelo aqui já fica claro para que você consiga dar robustez. Eu acho que merece, quando você comenta sobre, na sua fala do vídeo fica claro, e aqui na sua argumentação, fica clara a questão de uso de alguns papers que fala sobre esse conteúdo, fazer uma revisão sistemática. Usando dados bibliométricos, você pode obter usando a teoria de portfólio, como, por exemplo, uma palavra-chave para que você possa buscar, carteira de investimentos, Hart, e aí eu acho que isso pode te ajudar na robustez de deixar esse trabalho com dados qualitativos que venham sido publicados, tá? Por mais que pouco a gente não tenha tanto artigos relacionado a isso fortemente. E por fim, tá? Eu acho que merece fazer uma tabela final na conclusão para deixar claro alguns achados, tanto de viés em alguns fatores, tá? Que você veio analisando por 3 fatores, 4 fatores, 5 fatores, para que fique mais claro essa entrega. E por fim, quero ressaltar aqui que o que foi indicado como estudos futuros foi excelente. Eu acho que faz muita conexão com o que você disse sobre as questões políticas, que puxa o gancho até para um futuro artigo. Você pode até utilizar isso como empiricamente, que é o que você já testou aí no seu doutorado. Novamente, Irã, parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação aqui conosco, e deixo aqui aberto para a apresentação a todos os nossos outros colegas que estão presentes. Mais alguém? Perfeito. Pessoal, muito obrigado, Irã. E agora a gente vai seguir para a próxima apresentação. Seguindo aqui a nossa agenda, o próximo trabalho a ser apresentado é Ativos Intangíveis Digitais, uma análise das transações de skins do jogo Counter-Strike 2. Alguém está presente? Autores? Sim, tô aqui. Marília, você prefere apresentar ou você prefere que eu passe o vídeo? Pode passar o vídeo. Então, perfeito. Obrigada. E se você puder só aumentar o som, tá? Já estou no máximo aqui, Evelyn. O título do nosso artigo é Ativos Intangíveis Veja Digitais, se uma está análise das ouvindo bem. transações de skins do jogo Counter-Strike 2. Esse artigo foi escrito por Luiz Davi da Silva Feitosa, José Wilton Santos Aguiar e Marília Abigail Menezes Batista. Partindo do contexto no qual o mercado de jogos eletrônicos tem tido relevante crescimento nos últimos anos, no mundo e no Brasil, a gente traz a informação também de que o Steam é a maior plataforma de distribuição de jogos eletrônicos do mundo e a tendência de classificar as skins como novas variações de ativos. Então, o que são as skins? As skins são personalizações utilizadas em jogos eletrônicos que podem modificar a aparência de personagens e objetos. Aqui, essas skins são abordadas enquanto ativos intangíveis a partir das definições do CPC 00R2 e o CPC 04R1. Para entender melhor esse fenômeno, a gente se debruçou sobre o jogo Counter-Strike 2. Para isso, partimos da seguinte questão de pesquisa: como funcionam as transações das skins do jogo Counter-Strike 2 enquanto ativos intangíveis no mercado de jogos eletrônicos mediado pela plataforma Steam? Partindo agora para o nosso referencial teórico, destacamos que o Steam oferece um ambiente seguro para as transações de compra e venda de seus produtos dentro de sua plataforma e que um dos maiores jogos de sucesso oferecido pelo Steam é o CS.
Quanto às skins e os desafios contábeis, a gente destaca que as skins podem sofrer diversas variações de preço devido a fatores como desgaste, adesivagem e outras características dos itens. A plataforma até tenta controlar a inflação dos preços com limite de transações na sua própria plataforma, mas ela não consegue limitar as transações que acontecem em sites de terceiros. E a questão do banimento por fraude, que é adotado pela plataforma, faz com que os itens dos usuários que foram banidos sejam removidos do mercado. E isso faz com que a oferta desses produtos caia também, e isso pode elevar os preços. E aí, para equilibrar o sistema econômico do Steam, ele lança novos produtos e busca mais transações. As skins, à luz do CPC 04R1. Elas são aqui definidas como ativos intangíveis porque elas não possuem valor representado em substância física e são capazes de gerar lucros futuros. Na maioria das vezes, o processo de venda de ativos intangíveis se baseia na transferência de propriedade intelectual ou de direitos, e esse tipo de processo não atende às transações de skins. Além disso, o CPC 04R1 não auxilia de forma clara como devem ocorrer os processos mercadológicos que abrangem os tipos de transação envolvendo skins. Enquanto a tributação em ativos digitais se reconhece a complexidade na mensuração e avaliação fiscal desses ativos. Geralmente, essa tributação é discutida a partir de um contexto empresarial de bens possuídos pelas organizações, e aí também não faz sentido ser aplicado nas transações de skins. Por ser um mercado globalizado, esse mercado dos games é essencial que haja a aplicação de normas tributárias internacionais e acordos bilaterais para se evitar ambiguidades e dupla tributação. A pesquisa se classifica como qualitativa, exploratória. Sua coleta foi realizada a partir de documentos na internet e a análise se deu por meio de análise de documental. Entrando na nossa análise e discussão dos resultados, a gente traz um exemplo emblemático que aconteceu ano passado, que demonstra justamente a volatilidade desse mercado diante de um erro de atualização. Esse erro foi capaz de fazer com que as vendas de uma determinada skin aumentassem consideravelmente. E depois da correção desse erro, essas vendas despencaram. É isso que a gente observa no gráfico à direita, onde a gente observa esse pico, né, onde as vendas aumentam e de repente elas caem devido à correção do erro. E depois a gente observa um movimento no mercado para que ele volte a se estabilizar. O Steam se baseia no IAS 21 para uma padronização contábil, adotando uma moeda funcional. A plataforma também utiliza as normas estabelecidas pelo IFRS para garantir representação legítima e fiel dos ativos virtuais. Para o usuário comum, os princípios contábeis são aplicados de forma limitada devido à natureza pessoal na transação, mesmo que seja de alto valor. Skins e a adaptação ao CPC 04R1. Aqui a gente tem um inventário de skins, um inventário valoroso, e a gente destaca aqui que esses ativos são colecionados por pessoas físicas, que os utilizam como forma de investimento. E esses bens vão de encontro à frequente discussão limitadora sobre a valorização das empresas em torno da norma CPC 04R1. Além disso, por ser um mercado inovador, existe grande complexidade para adequar as normas existentes ou desenvolver novas regras. A gente tem aqui como exemplo a atividade econômica da Nest Store e a gente vê que ela não se classifica em nenhum momento como vendas de ativos digitais ou ativos intangíveis. Ela se limita a dizer que é uma agência de publicidade, serviço de organização, congresso, alguma coisa desse tipo, e que faz atividade de cobrança e informações cadastrais. Ou seja, são informações que não condizem exatamente com o tipo de produto ofertado. Desafios tributários na era dos ativos digitais. Então, a gente percebe que a plataforma não deixa evidente quais são os tipos de tributos que são aplicados a ela. Ela se isenta de entrar em detalhes sobre a declaração de imposto para a pessoa física e ela apenas fala que aplica certas taxas de transação sobre compra e venda realizadas dentro da sua plataforma para custear determinadas funções de segurança para o usuário.
Concluímos então que trata-se de um mercado altamente volátil, sensível a mínimas alterações. Essas transações ocorrem de forma dinâmica, movimentam altos valores, se tratando de um cenário disruptivo. Colecionadores de skins não sofrem tributação por parte do Estado, evidencia as deficiências presentes na norma CPC 04R1 e nas formas de tributação. É preciso equalizar, então, o contexto contábil à nova realidade digital. Aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Obrigada por assistirem. Perfeito. Marília, muito obrigado. Obrigada também. Muito obrigado aqui, Marília, pela apresentação. Professor Wilson Nakamura, é com você. Oi, Marília. Bom, com base... Está me escutando bem? Sim. Tá, né? Então, Marília, com base na apresentação que acabamos de assistir, bom, eu fiquei com algumas dúvidas, né? Mas uma delas é a seguinte: eu não entendi muito bem qual acabou sendo o objetivo do trabalho de vocês, que você expôs, né? Assim, até com certo grau de detalhes, né? Como é que funciona esse mercado de skin, né? Mas no final das contas, qual que era o objetivo que vocês pretendiam atingir nesse trabalho, nessa pesquisa? Então, a gente observou que existia uma lacuna onde já se considerava as skins como um novo modelo de ativo intangível, mas que, assim, existe uma deficiência ou uma falta de estudos na área, e principalmente sobre esse tipo de ativo digital, que é um ativo digital diferente, que ele não é atendido especificamente por muitas normas dentro da contabilidade e até mesmo dentro das regras, dentro das colocações de ativos intangíveis. Ok. Então, você enquadrou, né, esses ativos digitais como ativos intangíveis, não é isso? Bom, ativos intangíveis constam do balanço das empresas. Nesse caso, você estaria falando das empresas que comercializam esse tipo de ativo, é isso? E quem compra esses ativos? Então, justamente existe essa deficiência, porque, a princípio, esses ativos são da empresa, e aí a empresa comercializa, né? E aos usuários, eles compram esses produtos, esses ativos intangíveis, e muitas vezes eles colecionam, e aí eles passam a ser os detentores daqueles ativos. E o que é mais importante, eu acho, aqui nesse estudo, é que, mesmo o usuário sendo o detentor daquele ativo intangível, ele não é capaz de impedir que o Steam, que é a plataforma, por exemplo, o exclua do jogo, por exemplo. Porque, assim, as skins que o usuário compra ficam disponibilizadas lá no inventário que pertence ao Steam. E o Steam tem total poder sobre ele. Claro, o usuário, enquanto ele está regularizado e dentro de um jogo assim, de forma ética e tal, ele não sofre o banimento. Então, ele consegue fazer a comercialização dessas skins com outras pessoas e isso movimenta financeiramente. Porém, se ele sofreu o banimento do Steam, ele perde total assim, o acesso a esse inventário e ele não consegue mais tomar conta daquilo que ele investiu, né? Então, acho que isso é extremamente problemático, já que assim, acaba sendo uma perda de investimento financeiro, né? E aí, esses ativos digitais, eles são, a princípio, do Steam, o usuário compra, mas o Steam tem o poder de, tipo, tomar a qualquer momento, dependendo das inflações aí que o usuário cometer. Ok, entendi. E só uma última pergunta: esses ativos digitais, eles são tokenizáveis? Como é que eles são controlados publicamente? Como eles são controlados publicamente? A Não pergunta é entendi muito bem.
Tá. eles foram ou são tokenizáveis? Eles são controlados num sistema blockchain, alguma coisa assim? Ou você não sabe, talvez? Ah, não, acredito que apenas pela plataforma eles são controlados, Hum, mas blockchain, acho que não. Não. ok. É isso, Felipe. Essas são as minhas dúvidas, né? Perfeito. Bom, Marília, realmente legal, interessante, instigante, Não até para consegui você. ouvir, desculpa. Imagina, você consegue me ouvir? Agora sim, obrigada. Imagina. Bom, só para comentar, o seu trabalho é muito interessante, instigante, assim, diferente, tá? E me parece que é uma coisa super rica, tá? Você deixa claro ali o objetivo de discutir sobre esse assunto, algo que vem ganhando muita força no mercado. Mesmo assim, queria colocar que a pergunta de pesquisa da apresentação e do que foi escrito, ela está um pouco diferente. Então, toma um cuidado para a gente ter os mesmos, tá? As mesmas palavras do que foi escrita. Um ponto que você traz muito claro é a contribuição prática. Então, muitas das pessoas esquecem da contribuição prática que você trouxe. Muito bem. Mas ela também precisa Cortou de novo um pouquinho. disso. Contribuições práticas, aí cortou. Isso. E as contribuições acadêmicas, podem para vocês. Isso. E aí, eu acho que faltou a contribuição no mesmo parágrafo da introdução, na parte de contribuições, coloca a acadêmica. Tá? Você tem muitas. Você citou na hora, agora há pouco, quando você foi responder as perguntas do professor, você conseguiu já trazer alguns pontos importantes que eu acho que merece detalhe. Bom, a parte metodológica, eu percebo muito, está muito claro que você utiliza, se inspira numa metodologia já proposta, consolidada, de base, isso já te ajuda até que você consiga discutir esses assuntos. Então, isso fica, isso fica evidente. Talvez, como você vai fazer análise do conteúdo, talvez a parte das considerações merecia algum detalhe de trazer alguns insights sobre essa análise de conteúdo em tabelas, em gráficos decrescentes, tá? Eu acho que isso, como você vai discutir, você precisa trazer uma visão da discussão da literatura, do conteúdo em si, como que eles estão ganhando força, porque você fala isso num dos primeiros parágrafos da introdução. Só que é importante você voltar até nos seus achados, que qualitativamente você traz, mas eu acho que precisa ser evidenciado melhor, tá bom? Bom, não vou entrar no assunto de conteúdo e vou abrir aqui para a sessão dúvidas e comentários que outros colegas tenham sobre o seu brilhante trabalho. Por favor, Irã. Olá, então, boa noite, né? Parabéns pelo trabalho, está valendo. Achei Obrigada. interessante a questão dos jogos, né? Então, na verdade, não são nem dúvidas, são curiosidades. Os usuários, eles podem vender entre si ou eles têm que vender para a plataforma e depois comprar da plataforma? Os dois. Aos Eles dois? podem vender entre si e também existem sites terceiros que eles podem vender a esses sites e a esses sites fazem a venda para outras pessoas. Mas a própria plataforma também, ela vende para os usuários também, os dois. Bom. E qual é o documento que eles têm que comprova que ele tem esse ativo intangível ou é só a plataforma? Porque, digamos assim, quem é que dá fé para essa movimentação financeira? Então, a gente não encontrou esse algum tipo de documento assim que desse esse respaldo ao consumidor. Realmente não existe, assim, é uma coisa bem quase beira o informal mesmo, porque você não tem como se resguardar mesmo daquilo que você comprou. Porque eu vi no trabalho, eu estava lendo,
a questão do registro, né? Igual o professor falou lá na demonstração contábil, o professor Hernani falou na demonstração contábil, a questão do registro, né? Então, se uma empresa comprasse esse ativo intangível, como é que ela iria registrar lá na contabilidade dela, né? Digamos assim, uma empresa, vou primeiro comprar num primeiro processo para ver se isso aqui, até mesmo em uma aceleradora, né? Dando a ideia de injetar dinheiro, por isso que eu fiquei com essa dúvida. Ou seja, aí foi onde eu perguntei da questão da formalidade, quem dava fé. Mas é assim mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Isso realmente é muito estranho, porque nem as próprias empresas que compram essas skins para passarem para os outros usuários, as empresas terceiras que não são Steam, elas também não têm nenhuma documentação que assegure elas. Realmente é uma coisa muito, assim, solta, né, informal. Perfeito, então. Bom, muito obrigado novamente, Marília. Agora a gente vai seguir para a próxima apresentação. O próximo trabalho, ele tem o tema, melhor o título, um estudo bibliométrico sobre as bolhas especulativas do setor bancário. Autores, Só que dentro do jogo, só. Matheus. Só. Presente. Vamos lá. Matheus, você prefere apresentar ou passar o vídeo? Pode passar o vídeo, por gentileza. Então tá bom. Vou passar aqui o vídeo. Você só consegue comprar se tiver uma cripto. Então, o senhor falou. Aí com a cripto, você precisa entrar no blockchain. Você transfere a cripto ali pelo blockchain. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. O meu nome é Matheus e hoje vamos apresentar o nosso trabalho com o tema Um estudo bibliométrico sobre Estão as ouvindo? bolhas especulativas do setor bancário. Para introduzir e contextualizar o trabalho, uma das preocupações existentes entre os tomadores de informações do mercado de ações está relacionada ao preço que o ativo financeiro está sendo cotado no momento presente. Um dos fatos relacionados a esta preocupação está em descobrir se o preço daquele ativo está cotado a um preço justo ou se há distorções de preços. A hipótese de mercado eficiente, proposta então por Fama, diz que o preço de um ativo apenas se altera caso algum elemento de seu valor fundamental se altere, e que todas as informações disponíveis sobre o ativo são suficientes para a tomada de decisão dos agentes de mercado. Já segundo Garber, ele define então o que é uma bolha especulativa, sendo definida como uma movimentação de preço que não pode ser explicada pelo seu valor fundamental de mercado. Partindo então para a pergunta de pesquisa desse trabalho, quais então são as principais publicações envolvendo a temática de bolhas especulativas? E o objetivo desse trabalho é levantar quais são os principais estudos que envolvem a temática de bolhas especulativas no setor bancário, através da utilização de um estudo bibliométrico. Com relação, então, seguindo a metodologia, esta análise bibliométrica utiliza-se de técnicas quantitativas. Nesse trabalho, a metodologia utilizada foi proposta por Dantu, que é dividida em 4 etapas principais, sendo elas a definição do escopo, a escolha da técnica bibliométrica, a coleta de dados e a análise bibliométrica. Para a busca das publicações, as bases de dados utilizadas foram a Web of Science e a Scopus, e os trabalhos duplicados foram eliminados com a ajuda do software RStudio. Seguindo então para a metodologia do trabalho, em seguida nós definimos o protocolo de pesquisa para a busca desses trabalhos nas duas bases, sendo essa busca realizada através de palavras-chave. Nesse caso, nós temos aqui as palavras-chave descritas nas duas bases, os tipos de documentos são artigos, o idioma inglês e as temáticas nas duas bases de dados que foram então também separadas através da temática para o escopo desse estudo. Com relação aos resultados encontrados desses documentos, 74 documentos foram através da base Scopus,
199 foram da base Web of Science e 24 documentos foram duplicados nas duas bases, então foram eliminados, sendo então que sobraram 249 documentos totais para análise bibliométrica. Para a realização da análise foi utilizado o Bibliometrics, que é um pacote de programação vinculado ao software estatístico RStudio. Com relação então aos resultados e discussões dessa análise bibliométrica, nós temos que o crescimento anual das publicações foi de 6,29%, a média de trabalhos por ano foi de 8,63% e a média de citações por documento foi de 22,89 no período de 1988 a 2024. A busca obteve um total de 6.957 referências e de 872 palavras-chave. 64 publicações foram de autoria única e o valor médio de coautoria por documento foi de 2,27. As três fontes em posição de destaques foram o Journal of Money, Credit and Banking, com 4 documentos publicados, o Journal of Economic Dynamics and Control e o Journal of Economic Behavior and Organization, ambos com 3 trabalhos publicados. Em seguida, nós temos aqui a figura 1, onde exibimos a análise Tree Fiddle Plot, realizada pelo Bibliometrics, em relação às fontes, os autores e as universidades mais relevantes nessa busca bibliométrica. Então, através desta análise, nós conseguimos mapear, então, as fontes mais relevantes, os autores e as universidades. Na tabela 1, descrita no trabalho, foram relacionadas as fontes que possuem ao menos 2 documentos publicados. O fator de impacto considerado nesta análise foi o do Journal Citation Reports, o JCR. Em posição de destaque, a fonte Economic Modeling e Journal of Economics Behavior and Organization aparecem com 9 documentos publicados, mas não são as fontes que apresentam o maior fator de impacto. Em relação ao fator de impacto acima de 10, destacam-se as fontes Journal of Financial Economics, com 4 publicações, e a Energy Economics com 2 publicações. Em seguida, os 20 artigos mais citados na amostra foram relacionados no trabalho. A análise de cocitação é uma ferramenta fundamental para a análise bibliométrica, uma técnica em que 2 ou mais documentos são citados junto por outros documentos, indicando uma relação de proximidade ou de similaridade entre esses documentos. O resultado da análise, então, de cocitação realizada pelo Bibliometrics sugere a divisão de 5 clusters temáticos com a presença de trabalhos seminais em cada um dos clusters. A figura 2 mostra a rede de cocitação criada a partir dos 249 trabalhos filtrados nesta análise bibliométrica. E podemos, então, observar quais foram os 5 clusters que foram, então, separados pelo software do RStudio, através do pacote Bibliometrics. Seguindo, então, para as considerações finais deste artigo, o objetivo desse artigo, então, foi levantar quais eram os principais trabalhos que envolvem a temática de bolhas especulativas no setor bancário. A contribuição foi teórica e foi delimitada em conhecer os autores mais relevantes diante da temática proposta. Como limitação do trabalho, a forma como a pesquisa bibliométrica pode gerar diferentes resultados pela combinação de palavras-chave. Como sugestão futura, os estudos que envolvem a técnica da revisão sistemática de literatura podem contribuir com essa temática de forma qualitativa e, consequentemente, contribuem em relação à análise bibliométrica que tem um viés quantitativo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Matheus, pela apresentação aqui. Agora eu passo a palavra para o professor Wilson Nakamura. Obrigado, Felipe. Muito bem. Parabéns, Matheus, pelo artigo. Bom, a primeira pergunta, eu não entendi muito bem quando você se refere a bolhas especulativas no setor bancário.
porque, em geral, talvez a gente deva considerar que as bolhas ocorrem no mercado como um todo, não especificamente no setor bancário. Eu não sei por que que vocês acabaram, enfim, definindo o trabalho, a, a pesquisa dessa maneira. Já é, professor. Boa noite a todos. Com relação à temática de bancos, né, foi uma delimitação que nós encontramos durante a primeira pesquisa para definir aí o tema da dissertação. E no caso desse trabalho em específico, quando a gente fez a análise bibliométrica, surgiram também outros trabalhos que também não estão relacionados somente a bancos, né? Então, também tem outros trabalhos aí relacionados à economia em geral, né? Então, nesse caso, foi até uma sugestão dos parceiristas do SEMEAD que a gente mudasse o título, né? E retirasse o termo ali bancário, porque a gente trabalhou com a temática geral de bolhas especulativas. Então, na versão ali que a gente vai é, fazer uma revisão e enviar para a revista, né, a gente vai fazer essa correção do título também. Mas em si ela faz parte, então, da delimitação inicial do trabalho de pesquisa da dissertação. Só por curiosidade, eu não sei se vocês chegaram a se preocupar com isso, né, em verificar se maior número de produções acadêmicas sobre esse tema acabam sendo maiores após a ocorrência de bolhas especulativas. Sim, elas explodem em tempos de bolhas especulativas, principalmente a última grande de 2008, né? Ela tem diversos trabalhos ali com bastante citações, e que estão elencados na listagem dos 20 mais citados. Acredito que são 4 trabalhos ali, entre os 20 mais citados desde 1988, somente ali no período de 2008 em seguida. Hum. Então, talvez uma recomendação que eu faria para vocês é incluir no trabalho um gráfico que ilustrasse um pouco essa ideia, né, de que após as bolhas ocorre, né, um fenômeno quase que natural, né, de haver muito mais trabalho sobre esse tema, pelo menos por um período, né, logicamente. Tudo bem, professor? Eu também não ficou muito claro para mim que você fala aí no final que o próximo passo é fazer uma revisão sistemática. Por que que vocês já não fizeram? Naquele, Vocês já estavam com todo o material em mãos, né? Posso dizer assim, né? sim. No caso, a gente dividiu em duas análises. A primeira, apenas quantitativa, né? Até a data da submissão, a gente tinha pronto esse primeiro trabalho, né, de bibliometria. Mas agora, a próxima etapa é realmente fazer a análise mais qualitativa através da análise sistemática, né, de revisão sistemática de literatura, que seria, então, um segundo trabalho possível para a gente realizar. Mas os dados bibliométricos, eles auxiliam para a gente mapear onde estão esses trabalhos. Ok. Obrigado, Felipe. Imagina. Bom, seguindo aqui os comentários do professor, quero agradecer aqui, Matheus, pela submissão, pelo trabalho que foi feito sobre estudo bibliométrico. E aqui eu vou ressaltar alguns pontos, e só para deixar mais refinado para uma possível publicação, submissão em alguma revista. Na sua introdução, ela, ela tem muitos autores citados que tiveram artigos seminais. E a introdução, ela exige um pouco dessa discussão teórica e relevante, tanto utilizando dados do setor, que traz uma robustez em relevância e justificativa, que é algo que não contém na sua introdução. E isso acaba se tornando ponto a ser questionado, tá, Matheus? Então, talvez merece avaliar alguns artigos, outras introduções, alguns papers que são renomados e conseguiram trazer achados importantes sobre o teor que você busca estudar, que é o setor bancário, as bolhas, como por exemplo. Tá? Precisa ficar evidente, por mais que seja uma análise bibliométrica, precisa ter
uma pergunta de pesquisa, um objetivo claro, tá? E as contribuições acadêmicas, práticas e acadêmicas, algo que eu não consegui tanto identificar de forma clara e objetiva na sua introdução. É importante esse ponto a ser avaliado. E não só isso, o colocar a metodologia proposta na introdução. A introdução é o nosso merchandising para introduzir o conteúdo para que o leitor ele se sinta confortável em fazer a leitura completa. Quando o professor comenta sobre por que não a gente já utilizar a revisão sistemática, já que você fez uma abordagem quantitativa usando dados bibliométricos, talvez para te ajudar, 200 o número agora foi 249 documentos, artigos, papers, para que você pudesse analisar o conteúdo, é difícil. Então, vamos estressar esse assunto. Você vai precisar fazer um filtro usando multicritérios. E aí você pode se inspirar em alguns autores. Kizar et al., tá? Foucault et al., que são autores que mostram para você como que você pode classificar características, critérios, para que você consiga aumentar os critérios de exclusão ou de inclusão. E aí você consegue fazer um refinamento daquele filtro que você mostra em uma do quadro 1, tá? E aquele quadro aumenta mais uma coluna do seu lado direito, mostrando o autossoma, por exemplo. Você não fez lá as palavras-chave, e aí você não colocou o operador? Do lado já coloca aqui qual é a somatória. Ficou muito difícil de eu identificar ali embaixo. Ah, eu sei que foi 74, mas aquilo foi uma alta soma de todos juntos, o filtro final. Então, para efeito de clareza e transparência para uma revista, isso é super importante, você deixar linha a linha, tá? Porque aí ele vai entender. E por mais que seja Scopus, Web of Science, então assim, ou você começa o filtro falando Web of Science e Scopus, está tudo aqui, ó. O final é 249, e aí você vai fazendo os filtros, tá bom? Porque é melhor você fazer o filtro usando diversas características que você acha importante de acordo com o seu objetivo de pesquisa. Então, por exemplo, você pode refinar a questão de qualidade que eu vi com o uso do fator de impacto. Você pode usar os partis, tá? Que é evidenciado no SJR Journals. Então, assim, pega lá o rank, aí você filtra, porque você está filtrando por qualidade, tá? Do conteúdo onde foi publicado, para que você consiga discutir esse assunto, tá bom? Isso isso acaba sendo um fator muito preponderante e que não ajudou tanto nessa amarração de conteúdo. E não só isso, ajuda a você conseguir ter um artigo com análise bibliométrica mais revisão sistemática, desde que seja passado por item aí, tá? E aí, com isso, com esses filtros, vai ficar claro você montar o gráfico que o professor comentou há pouco, de mostrar essa evidência da literatura em termos de publicação, tá? Você pode fazer em gráfico, tá, sabe, em colunas, e aí fica aqui sua a criatividade, tá? Tá? E por fim, só para encerrar, é ótimo quando eu percebo que trechos da conclusão das considerações apresentam sobre limitação do trabalho, mas a consideração ela precisa ser melhor praticada em quesito de achados, tá? E aí você pode colocar alguns achados em termos quantitativo, que foi o seu objetivo, porque você fez várias palavras-chave. E dentro dessas palavras-chave, você teve vários filtros que você poderia fazer em termos de características daqueles artigos achados dos 249. E isso não ficou tão claro na conclusão final. Então, isso acaba que responderia sua pergunta inicial, tá? E aí realmente acabou ficando solto esse assunto. Matheus, mesmo assim, esses critérios aqui são recomendações de ajuste, tá? E que a gente está aqui sempre para, como o Irã disse,
A gente está fazendo ciência por ciência, mas no sentido de agregar. E seu trabalho está brilhante. Você pega aqui, você faz um passo a passo e uma robustez, uma preocupação com citações, trazendo artigos renomados, mas esses pequenos pontos são muito para que você consiga aqui deixar esse artigo publicado num alto em journal assim de maior impacto, tá bom? Muito obrigado e eu fico aqui à disposição. Alguém tem mais algum questionamento? Perfeito. Matheus, muito obrigado. Agora, Obrigado a todos. para a gente encerrar a nossa sessão, queria saber se está o primeiro trabalho aqui, os autores do trabalho, a avaliação de fatores de risco macroeconômicos para a previsão fora da amostra em índices setoriais da Bolsa do Brasil. Estão aqui os autores? Perfeito. Professor Wilson Nakamura, fechamos aqui a nossa sessão de hoje com 3 trabalhos apresentados. Você quer fazer um fechamento? Só agradecer a presença de todos, né, que participaram aqui da sessão. E parabenizar aí todos os apresentadores. Como bem o Felipe destacou em algumas oportunidades, todos trabalhos bons, né, trabalhos interessantes e principalmente trabalhos que trazem aí algum tipo de inovação, que é o que a gente espera em trabalhos, em congressos dessa natureza. Obrigado. Viu? Perfeito. Professor Wilson Nakamura, muito obrigado. Agora eu gostaria de todos que estiverem aqui para ligar a sua câmera para que a gente pudesse tirar aquela foto de encerramento da nossa sessão de apressamento de ativos. Bom, deixa eu ver. Vicente, Ah, que Marília, pena, eu continuo com problema. Minha câmera tá bloqueada. sem Desculpa. problema. Seu nome é lindo, então vai ficar aqui, Marília. Bom, gente, vamos dar aquele sorriso para que a gente possa tirar aqui para que eu possa tirar aqui um print. Muito obrigado. Perfeito. Declaro encerrada a nossa sessão de hoje aqui. Agradeço a todos e desejo aqui sucesso na carreira de vocês. Um abraço. Parabéns, tchau, pessoal. Obrigado, Tchau, pessoal. obrigado, parabéns.